pessoal, sejam bem-vindos ao webinar do Cineco. Para quem não sabe o que é o Cineco, é o software de gestão da produção da SKA. O seu foco é reduzir os custos da produção e melhorar o aproveitamento dos recursos, dos equipamentos que estão no chão de fábrica. No primeiro webinar, eu abordei o tema de disponibilidade de equipamento. Para quem não conseguiu acompanhar, o vídeo está salvo lá no canal da SKA. E hoje eu vou abordar o tema de performance, que também faz parte do produto OEE. Né? O OEE que é formado por disponibilidade, performance e qualidade. Então vamos lá. Hoje o tema é performance e como que a performance impacta no meu processo. O indicador de performance, ele garante para mim se a minha máquina está trabalhando no ritmo adequado. Eu quero trazer, para que a gente possa esclarecer melhor esse contexto, um exemplo prático e também mostrar dentro do Cineco, dentro dos relatórios, onde que essas informações estão em tempo real e também de uma forma analítica. Beleza? Então vamos para o exemplo. Uma fábrica em São Paulo produz peças para tratores. O gerente de PCP quer saber se a performance está adequada, pois ele programou um item que tem por tempo de ciclo 15 minutos e após o primeiro turno, que são 8 horas, ele observou que só tinha produzido 18 peças. E a sua máquina ela não parou por nenhum momento. Ou seja, a máquina, olhando para a disponibilidade, ela estava produzindo durante todas essas 8 horas. As paradas elas não aconteceram. Né? Então, vamos para as duas questões. Qual que é a performance da máquina naquele turno e qual foi o tempo de ciclo do centro de usinagem? A gente tem que pegar, dentro dessa questão, alguns pontos. Né? O tempo de ciclo que estava planejado, que é de 15 minutos, o turno e também a quantidade de peças que ele produziu dentro daquele tempo. Beleza? Então, vamos aqui para a letra A. O tempo de ciclo planejado, como eu falei, já peguei aqui 15 minutos. Tempo de turno, 8 horas, transformando para minutos, 480 minutos. E a quantidade de peças que ele produziu, que foram 18 peças. A primeira coisa que a gente precisa saber para responder essa questão é ver quantas peças ele deveria ter produzido. Qual que era a produção prevista para ele. Né? Então a produção prevista vai ser o meu tempo disponível dividido pelo tempo de ciclo planejado. Então, tempo de disponível são os meus 480 minutos. Se eu dividir pelos 15 minutos, que é o meu tempo de ciclo planejado, eu vou ter as minhas 32 peças, né, teóricas. Porém, ele só conseguiu produzir durante esse tempo 18 peças. Então, qual que foi a performance do equipamento para essa produção? Se para 32 peças eu tenho uma performance de 100%, né? Para 18 peças eu vou ter uma performance aí de 56,25%. Ou seja, 43,75% de performance foram perdidas. Né? E também 14 peças, que é a diferença entre o que eu realmente produzi e o que eu planejei. Agora imagina se cada peça dessas, né, fosse considerada com um custo aí de R$100. Eu teria perdido nesse simples exemplo aqui R$1.400, 14 peças que eu tinha deixado de produzir. Beleza? Vamos para a letra B. A letra B quer saber o seguinte: qual que foi o tempo de ciclo real desse centro de usinagem? Já que eu não atendi os 15 minutos, né, que era o planejado, qual que foi o meu tempo real? Tempo de ciclo real. Para a gente saber essa resposta, a gente vai pegar novamente o tempo do turno, em minutos, né, e a quantidade de peças que foram produzidas. Para me saber o tempo de ciclo real, eu preciso dividir o meu tempo disponível, que são os 480 minutos, pelas 18 peças. Então, ao invés de eu produzir dentro do que estava planejado, que era 15 minutos, eu gastei para produzir cada peça 26 minutos e 39 segundos. Ou seja, uma diferença aí de mais de 10 minutos em cada ciclo. Né? Para sair
uma peça, eu estava demorando mais de 10 minutos de produção em relação ao meu tempo planejado. Beleza? Agora, eu quero mostrar, né, eu fiz aqui de uma forma bem rápida, de uma forma bem simples, né, essa resolução dessa questão, para que possa esclarecer, para que possa trazer de uma forma mais clara, né, o que é o indicador da performance. E agora eu vou mostrar para vocês como que o Sineco traz essas informações para vocês dentro dos relatórios. Então, como eu falei para vocês, eu quero mostrar aqui de uma forma real, né, como que o Sineco ele apresenta a performance do equipamento. Eu já estou aqui dentro da plataforma do Sineco Reports, né? Aqui à esquerda a gente tem o menu, né? E a parte de tempo de ciclo está dentro do controle de produção, dentro do módulo de controle de produção. Basta eu vir aqui no relatório 1, né, análise de produção. Aqui eu iria colocar os filtros de acordo com a análise que eu quero fazer, do período que eu quero fazer, né? E aí ele já traz para mim a minha performance, né, ou eficiência, comparando o meu tempo de ciclo real, né? Nesse primeiro item aqui, por exemplo, estou com um tempo de ciclo real menor do que o planejado, por isso a minha eficiência está acima de 100%, né? E um caso parecido com o do exemplo anterior, né, é esse último item, onde a minha eficiência está com 59,64%. Por quê? Porque o meu tempo de ciclo planejado ele está menor do que o meu que está sendo realizado, né? Então a minha eficiência foi aqui também prejudicada. Aqui você vê como que é simples dentro do Sineco você ter essas informações, né? Se eu quiser filtrar, trazer somente o que está com eficiência normal, né, ou trazer aqui o que está bom, aqui o que está acima de 100%, basta eu filtrar aqui nas legendas ao lado. Ah, Danilo, eu quero fazer um filtro de outro item. Ah, eu quero colocar uma outra ordem de produção. Eu quero saber do turno 1, né, qual foi o tempo de ciclo no turno 1. Eu consigo trazer também aqui, né? E tudo isso de uma forma bem simples, através dos filtros, eu consigo visualizar. De performance também, a gente tem um dash focado nesse indicador. Aqui, o que é que esse dash vai trazer? Ele traz a evolução diária da performance, né, conforme os filtros que eu faço aqui também. Tá? Então, eu vou ter aqui a performance do dia 10/5, depois do dia 11/5. Né? Se eu quiser filtrar somente um turno, se eu quiser filtrar somente uma máquina, para me fazer uma análise mais precisa, mais detalhada, também consigo fazer. Tá? E aqui eu vou vendo a evolução diária. Dentro dessas análises do dashboard, eu tenho também um gráfico que é bastante interessante, porque ele traz para mim, em porcentagem, né, todos os meus recursos e quanto tempo a produção nesses recursos foram eficazes. Por exemplo, aqui a CNC 005. Eu produzi eficazmente durante 43,98% do tempo, só que 56,02% foi com o tempo fora do planejado. Então, eu consigo saber qual que é o meu recurso que está com a produção mais ineficaz, para que eu possa atuar e aplicar uma melhoria. Né? Aqui são os tempos somados por item, né? Juntando todas as ordens daquele item, que a produção foi ineficaz. Então eu poderia pegar aqui o item, né? Quando aquele item entrar em processo novamente, eu analisar de uma forma mais de perto, né, o porquê que essa máquina, né, se é a velocidade dela, né, se é a troca de ferramenta, aí falando de usinagem, né, se é isso que está mais demorado do que a cronoanálise que eu fiz lá atrás, para que eu possa tomar uma ação, né, e melhorar o meu processo e ganhar produtividade. Tá? Aqui dentro também dos relatórios, a gente também traz, falando de OE, aquela questão das peças previstas, né, versus o tempo planejado. Então, ao clicar
no relatório 3 aqui do OE, que é a eficiência global de OE por máquina, eu vou ter todas as minhas máquinas, né, o OEE, a minha performance, a disponibilidade e a qualidade. Ou seja, a construção do OEE e o seu produto aqui, né, está detalhado. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é uma coluna lá no final, que traz o tempo previsto, né? A gente teve que calcular o tempo previsto no exemplo, né, para que a gente pudesse comparar o tempo que foi a performance, né, que foi realizado diante daquele problema. Observando os relatórios, a gente vê a facilidade que é analisar esses dados dentro da plataforma. Agora imagina comigo se eu tivesse que fazer todas essas análises de todos os itens manualmente, utilizando papel, pegando esses dados lá no pé da máquina, cronometrando manualmente, para eu saber o tempo de ciclo real, depois comparar com aquele que eu já medi lá atrás, né, jogar aquilo para uma planilha, para daí fazer o cálculo da eficiência, o quão que seria trabalhoso, né, para mim, e ainda mais porque eu vou ter que fazer isso cronometrando da minha forma, né? Não vai ter um padrão, porque às vezes eu cronômetro de um jeito, daqui a pouco eu cronômetro de outra forma, né? Então não gera uma confiabilidade desses dados que eu estou coletando. E dentro do Sineco, como vocês podem ver, a informação ela já vem pronta. Só basta agora eu ver aonde que está a problemática, qual item que está produzindo com ineficácia, qual ordem de produção, né? E em cima disso eu aplicar uma melhoria. Entende? Então, voltando aqui para os relatórios, mais um que é interessante de mostrar quando se trata de performance, é o relatório de eficiência global de OE por máquina. Por quê? Porque aqui eu consigo visualizar a performance de acordo com a máquina. Não somente ciclo a ciclo, mas durante todo o período que essa laser, que a dobradeira, né, o centro de usinagem ficaram em produção, qual foi a performance delas. Então o sistema vai trazer para mim, pegar todo o tempo que essas máquinas ficaram em produção e trazer para mim o resultado, né, a performance delas, né? Isso se dá através da comparação entre o meu tempo de produção, né, o tempo que ela ficou produzindo X peças, né, e o tempo previsto. Então, tinha que produzir aqui, por exemplo, nessa primeira máquina, 1000 peças nesse tempo. Está previsto para me fazer em 843,89 horas. Porém, eu produzi em 874,82. Por isso que a minha performance ela não está em 100%, está um pouco abaixo, né? Quando eu produzo com um ciclo ou com um tempo previsto menor do que o esperado, a minha performance ela passa dos 100%. Através dessas análises, né, através dessas comparações que eu vou vendo onde que eu preciso aplicar uma melhoria. Por exemplo, né, se o meu tempo de ciclo está maior, né, do que o tempo que eu tinha planejado, alguma coisa tem durante a minha usinagem, durante o meu corte a laser, né, que está fazendo com que o meu tempo de ciclo fique mais elevado. Se está mais rápido, pode ser que seja que a minha medição do tempo de ciclo planejado não esteja correta. Então eu vou lá e ajusto aquele tempo de ciclo para que a performance esteja, né, dentro e não sempre acima, né, e não passando dos 100%. Isso para que eu possa, né, ter um OEE real aí da minha produção. Beleza? Então, pessoal, é isso, né? Quero agradecer a atenção de vocês por permanecerem aqui comigo durante esse tempo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem relacionada à performance do equipamento e como que isso impacta diante do processo, e ver também como que a ferramenta ela auxilia, né, de uma forma prática, de uma forma fácil, né, para que a gente possa saber o que está acontecendo no chão de fábrica e poder aplicar as melhorias, porque é isso que gera valor, é isso que traz produtividade para um cenário fabril. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.